Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 96ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, em especial o vereador João Domingos Zimmermann, o Nino, que está substituindo o vereador licenciado Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Seja mais uma vez bem-vindo a esta casa. Cumprimentamos também os senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM e os munícipes que nos dão a honra da presença. Na sequência, convidamos o vereador Lédio Gerhardt para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe, internauta, boa noite. Por favor, vereador, tente dar uma localizada na imagem, por favor. Obrigado. Tá. Quero cumprimentar também o Zebrinha e a leitura que eu vou fazer neste momento foi o Zebrinha que pediu que eu fizesse. Está em Mateus capítulo 4, a partir do 1º versículo, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. E ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Obrigado. Agradecemos a participação do vereador Lédio. Na sequência desta sessão, nós gostaríamos de convidar, já está em seu devido lugar, o pastor Nacep Tomás de Souza, para ocupar a 2ª secretaria, compondo a mesa. E solicitamos ao vereador Wilson Norberto Alves, 1º secretário da Casa, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 8 do 2º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 4 de abril de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença do ecol legal, o seu presidente solicitou a vereadora Salete Orlandina Cardoso a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo matérias a ser liberadas no expediente e nem escrito para as manifestações parlamentares, passamos à ordem do dia, onde foram deliberados os seguintes projetos. Projeto de lei número lei complementar 05/2012 do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor padrão do vencimento inicial 2, 3 e 7, anexo 5 da lei complementar número 47/2011. Projeto de lei número 13/2012 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a reorganização do quadro de servidores da Câmara
de vereadores do município de Biguaçu e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes, segunda votação. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, nem escritas para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projetos da lei número 15, 25 e 27/2002 de executivo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos, desejando um feliz Páscoa. Convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão extraordinária. Eu, Wilson Bertol, primeiro secretário da lei apresentada, que pode ser discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, passaremos à leitura das matérias constantes do expediente do dia. Indicação número 120/2012, Academia de Ar Livre, autor Nacer Tomás de Souza, vereador concerne nessa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno requerer que, após discutido e aprovado, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, Sr. José Castelo de Champs, solicitando a mesma instalação de uma Academia de Ar Livre na rua Quiliano Pons, no bairro Fundos. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, Nacer Tomás de Souza, vereador. Poder Executivo, Projeto de Lei número 26/2012, autoriza a indenização de desapropriação amigável através de permuta por área institucional. Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A. Geron, 573/2012, Florianópolis, dia 29 de março de 2012. Vimos o senhor presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, senhor Luiz Roberto Felbach. Reportando-nos a Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que determina que as câmaras municipais sejam notificadas da deliberação dos recursos para os respectivos municípios. Informamos que nessa data autorizamos a liberação de R$ 270.235,51 à Prefeitura Municipal de Biguaçu, provenientes de financiamento firmado junto ao Badesc com recurso do Badesc Cidades, contrato número 201.800. Atenciosamente, Justiano Pedroso, diretor de Desenvolvimento de Negócios. Ofício número 441/2012, GEDUR FL, Florianópolis, dia 28 de março de 2012. A Excelência, senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, primeiro, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre o bloqueio número 23, de 23 de março de 2012, no valor de R$ 2.949.331,06, destinado para a Prefeitura de Biguaçu, a conta vinculada ao contrato de repasse 0292.753-66, assinado em 18 de maio de 2009, no âmbito do programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão, sob a gestão do Ministério da Cidade, que tem por objetivo o sistema de drenagem urbana do município, galeria de águas pluviais, dragagens, desassoreamento de tubulações, recuperação de canais do município de Biguaçu. Respeitosamente, Cláudia do Prado Bistroski, gerente da filial SE. Poder Legislativo, Projeto de Lei número 23/2012, denomina Posto de Saúde Dr. José Edgar Baltazar Martinez e da outras providências. Poder Legislativo, Projeto de Lei número 24/2012, de autoria da vereadora Saleta Única 12, dispõe sobre a obrigação com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos promotores de grandes eventos realizados em praças e parques públicos.
Indicação número 113/2012. Retirada de entulho. Autor, Lédio Gerhardt. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria competente, providencie retirada de entulho ao lado da escola da Educação, professor Donato Alipe de Campos, no bairro Prado. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, Lédio Gerhardt. Indicação número 115/2012. Limpeza e manutenção de via. Autora, Salete Orlando Cardoso. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência a limpeza e manutenção da servidão Manuel Jerônimo Pereira, Jardim Janina, Biguaçu. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012. Salete Orlando Cardoso, vereadora. Indicação número 116/2012. Ronda escolar. Autora, Salete Rolandina Cardoso. Vereadora, concedendo essa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno solicitar a Vossa Excelência para que solicite os préstimos de serviço do Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, Biguaçu, para a realização da Operação Ronda Escolar, serviço esse imprescindível para a segurança das crianças, adolescentes e jovens estudantes. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 117/2012, Conselho de Rua, autora Salete Orlandina Cardoso. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência o Conselho da Rua da entrada da Alemanha até onde termina o calçamento e começa o asfalto em Alto Biguaçu. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 118/2012. Assunto, hidroterapia, requerente, Lédio Gerhardt. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa, solicitar a Vossa Excelência, através da Secretaria competente, volta a oferecer a hidroterapia gratuitamente aos munícipes. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, dia 10 de abril de 2012, Lédio Gerhardt, vereador. Indicação número 119/2012, manutenção de via pública. Autor, André Clementino da Silva. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa, solicita que seja esse encaminhado a Vossa Excelência, a qual tem por objetivo o patrulhamento e colocação de material no trecho da rua entre o campo de futebol do Corinthians e até a casa do senhor Orlando. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012, André Clementino da Silva, vereador. Requerimento número 07/2012, vaga de estacionamento exclusivo para os vereadores. Autor, Nacer Tomás de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, Nacer Tomás de Souza, concedendo essa Casa Legislativa, vem através desse solicitar que depois de ouvido o plenário seja encaminhado expediente executivo municipal solicitando essa providência junto ao órgão competente, no sentido que seja reservado aos vereadores, os 9 vereadores, vaga de estacionamento exclusivo na rua Emórios Prazeres, nas proximidades da Câmara Municipal, do período das 13 às 19 horas. Sala de sessões, dia 10 de abril de 2012. Autores, Luiz Roberto Filbach, presidente, Wilson Roberto Alves, vereador, Nacer Tomás de Souza, vereador, João Domingos Zimmer, vereador, Salete Orlandina Cardoso, vereadora, Lédio Gerhardt, vereador, José Braz da Silveira, vereador. Não havendo mais matérias a serem observadas no expediente do dia, nós passaremos agora ao horário das manifestações parlamentares. E no horário reservado ao Partido Verde, convidamos a vereadora Salete Orlandina Cardoso para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, gostaria de, especialmente hoje, que está sendo dada a largada à gincana do município de Biguaçu, queria cumprimentar o Murilo, presidente da Liga,
e já cumprimentando, desejando bastante sucesso, Murilo, nesse maravilhoso evento que é feito em Biguaçu, que é presidido por Vossa Senhoria. Cumprimentar os demais munícipes, ouvintes da Rádio Biguaçu, internautas, desejando uma boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz algumas indicações hoje, algumas já sempre a gente está fazendo, melhorias de ruas, reparos nas pavimentações, já praticamente de praxe. Mas teve uma indicação que eu considero bastante oportuno o momento e importante que a gente realmente ressalte essa necessidade de se ter novamente o rondo escolar. Aquela ação que existia há alguns anos, de praxe mesmo, passava-se, tinha 2 soldadinhos aí com moto, faziam a ronda, não é, meu amigo Justino? Lá na Praia João Rosa acontecia, e nós temos certeza que inibia muito, se não evitava bastante crimes dentro do município de Biguaçu. Porque nós somos sabedores de que, infelizmente, as saídas de escolas são os atrativos à bandidagem, né? E quando a gente tinha essa ação da ronda escolar, a gente tinha consciência de que inibia bastante, evitava bastante o envolvimento, sobretudo, de adolescentes e de crianças no município de Biguaçu com pessoas de má índole. Fazia a presença de um policial na frente da escola, naquele momento de saída, fazia com que a pessoa que estava fora da lei ou mal intencionado nem permanecia perto da unidade escolar. Então, é mais uma vez que a gente pede, eu peço essa volta da ronda escolar seguidamente aqui nessa casa e, infelizmente, gente, depois é um custo tão barato para a Polícia Militar e até pode ter um incentivo aí do município, é um custo tão barato e é incalculável o retorno que dá à sociedade. Porque é lá naqueles pontos, nas saídas de escola, que infelizmente é despertado o interesse de adolescentes em entrar no mundo ruim, né? De serem cobiçados e se envolverem, infelizmente, com pessoas do mal. A partir do momento que esse rondo escolar retorna ao município, eu tenho certeza de que nós reduziremos e muito o envolvimento dos nossos adolescentes e espantaremos também as pessoas de má índole. Então, mais uma vez, peço aqui encarecidamente ao nosso prefeito para solicitar junto à Polícia Militar esses serviços. Gostaria também de registrar que encaminhei ao superintendente da FAMAB um pedido de audiência para que seja revista aquela criação da primeira unidade de conservação, aquele parque municipal que quando no lançamento da FAMAB, nosso prefeito foi tão genial quando anunciou que o município iria fazer a primeira unidade de conservação no bairro Saudade. A gente está lá numa expectativa, com certeza será um diferencial, né, para a administração também, pensando no coletivo, pensando no meio ambiente. Então, encaminhei ao nosso superintendente para que seja feito a consulta, né, para que efetivamente seja implantado a primeira unidade de conservação no nosso município, que seja no bairro Saudade. Gostaria também de agradecer aos funcionários responsáveis pela limpeza da Praça Soldado Célio de Oliveira. É uma praça situada no Jardim São Miguel. Já há mais de um ano a gente vem fazendo esse pedido. Graças a Deus e ao nosso querido Ederson Troyan, um munícipe que reivindicou bastante, a gente fez uma inserção no Facebook e eu acho que graças ao Ederson Troyan, graças a você, a gente teve uma atenção especial. Quero lhe agradecer em nome de toda a população, em nome também dessa vereadora, agradecer, porque na quinta-feira, véspera de feriado, estavam lá as equipes limpando.
capinando e ajeitando o que dava para ajeitar. Mas o que efetivamente a pracinha necessita é realmente das reformas. Está quase que impossível as crianças brincarem nos brinquedos, está quase que impossível jogar futebol, falta areia. Então, já pedindo ao nosso secretário de obras, ao nosso diretor lá do lazer, para que dê uma olhada com carinho, não somente naquela praça, eu sei que em outras praças também, mas desde já agradecer o serviço feito. Gostaria também de agradecer ao Zé pela melhoria do acesso à aldeia indígena lá no Amaral. Na semana retrasada a gente pediu, Wilson, não sei se você também deu uma conversada com ele, mas imediatamente o nosso secretário atendeu o nosso pedido. Gostaria também de registrar a nossa participação na reunião com a empresa do estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo sempre foi, pastor Nassete, quando vereador, em outra legislatura, já havia apresentado um projeto, eu também. O estacionamento rotativo pode gerar realmente recursos para o município, gerar emprego, gerar renda, porque é uma forma que tem dos nossos munícipes comprarem em Biguaçu, ocuparem os espaços, né, que hoje, até os dias de hoje, é ocupado às vezes até por pessoas que deixam seus carros aqui e vão para Florianópolis, né, fazer suas voltas. E nós somos sabedores disso. Então, esse estacionamento rotativo, talvez não, se bem administrado, será importante para o município. Bastante me preocupa, e eu citei na reunião, a questão dos valores, que é um valor superior a Florianópolis. Eu questionei, mais um minutinho, presidente, questionei e acho que poderia ser repensado, né, porque é realmente superior a Florianópolis. E também a questão do horário de carga e descarga. É um inferno, porque tanto está se fazendo pelo trânsito, mas se a gente não realmente estabelecer horário de carga e descarga, a gente vai sofrer muito ainda com o trânsito nas vias centrais de Biguaçu. E por fim, senhor presidente, eu queria agradecer Vossa Excelência pela cessão desse espaço para a reunião do Partido Verde. Agradecer desde já e agradecer, obviamente, a todos os participantes. Muito obrigado. Agradecimento esse que, naturalmente, eu transmito a todos os outros senhores vereadores. Horário reservado ao PMDB, convidamos o vereador João Domingos Zimmermann, o Nino, para que assuma a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe presente, aqui no nome do Toninho, do Lídio, dos demais, quero desejar a todos uma boa noite, também aos internautas de Biguaçu FM. Dizer que mais uma vez, senhor presidente, agradeço mais esse convite, também agradecer ao Tuta, né, por dar essa disponibilidade, para que eu possa também fazer parte, a cada ano, né, dessa casa, e aqui fazer com que me sirvo e servir ao povo. Muito obrigado, senhor presidente, pelo convite. Primeiro eu queria falar aqui, senhor presidente, duas colocações, a qual eu tive fazendo uma visita na Foz do Rio do Iguaçu, e lá eu detectei que realmente está tudo parado. É um projeto do BID, é um projeto que começou da administração do Tuta, e todo aquele serviço que foram feitos, tudo, que quando a administração assumiu agora, que aqui diz obras da Foz do Rio do Iguaçu devem ser retomadas. E que isso aqui é um jornal do dia 13 de maio de 2009. 13 de maio, vai fazer 3 anos. E continua tudo igual. A única coisa que foi colocada lá, senhor presidente, foi a luz. O pessoal tiveram que vir aqui nessa casa, eu estava aqui naquela época, invadir, convocar aqui os senhores vereadores para que tomassem providência para eles assumir a casa. Eles tiveram que invadir as casas, tiveram que entrar meia força para poder, estavam sem as casas para morar. Foi colocado apenas a iluminação e muitas das casas ainda estão com rabicho. O restante, eu estive lá, está tudo parado. Nada foi dado continuidade à Foz do Rio. O pescador que foi retirado, mais de 30 ranchos, está lá sem o rancho de pesca. São 14 ou 15 ranchos que estão sendo agraciados por esse projeto, dá pena de ver os pescadores. Realmente está tudo parado. Então, aqui quando o senhor prefeito fala que até o final
Ela lê aqui, seja ampliado os trabalhos fundamentados para retornar o processo até o final deste ano 2009. Promessa do prefeito, que fez uma matéria no jornal, e continua tudo a mesma coisa, alguma coisa está acontecendo. Se vocês for lá, vão ver que parte do calçamento não foi nada feito, nada. Tem um pedacinho feito, a sede que vai ser da associação está com mato dessa altura, cercada por uma tela, nada sendo, o fogo está caindo, a obra está se desmoronando, e a comunidade não tem acesso, não pode fazer uso daquele prédio que está sendo entregado para a associação. Eu acho que essa casa novamente que é um processo social, é um projeto do BID, tem que ser assumido, gente. Se vocês verem a Foz do Rio, realmente está precisando. Isso seria um dos itens que eu estive lá na Foz. Senhor presidente, pode ser que muita gente venha falar do jornal, de credibilidade, mas é um meio de comunicação dentro do nosso município. E temos que dar, e essa casa tem por obrigação de verificar esse jornal e das denúncias que estão sendo feitas. Como, por exemplo, que a Prefeitura Municipal de Biguaçu já gastou mais de 3 milhões de reais em consultorias apenas em 3 anos e 4 meses. É 3 milhões de reais. Eu acho que essa casa tem que apurar. Nós somos fiscalizador do dinheiro que é gasto por essa municipalidade, por essa administração. Tem que ser, se há uma veracidade, se aqui, esse jornal foi encaminhado ao Ministério Público, mas a casa tem por obrigação de fiscalizar o dinheiro público. Aqui nós estamos em 10 vereadores para defender aqui o povo. E tem que ser verificado que o primo do prefeito de Castelo de Champs, Ademir Deschamps, faturou com sua empresa de assessoria de gestão política em Biguaçu em 3 anos, 800 mil reais. Assessoria jurídica, assessoria política. E é primo do prefeito. José Castelo de Champs, o nome dele é Ademir Deschamps, né? Então acho que é outra denúncia que cabe, não sei se o Deschamps é a mesma pessoa, se é a mesma família, né? Mas cabe aqui uma averiguação, a casa tem por obrigação disso, de solicitar tal documento que possa comprovar a verdadeira ou é falsa a matéria intitulada no jornal. Que a Prefeitura de Biguaçu gastou nesses 3 anos 5 milhões de reais na contratação de hora-máquina. Olha, gente, 5 milhões de reais em hora-máquina dá para comprar toda a frota nova da Prefeitura. Tudo. Compra patróleo, compra rede, cavadeira, compra... Quanto quiser caminhão, 5 milhões de hora-máquina é muito dinheiro, gente. Esse moço aqui não está levantando. Se ele levantou, a casa tem por obrigação de também solicitar essas documentações. Gente, é muito dinheiro. A gente que está de fora, que começa a ter essas notícias do jornal, não vamos falar aqui da pessoa do jornal, e sim do que está sendo publicado, e se ele está trabalhando é porque tem alvará para trabalhar. Então ele tem uma credibilidade. E o direito de imprensa, o direito de ser ouvido, ele tem. Então gostaria que essa casa tomasse providência nesse sentido. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feito um convite à Transporte Coletivo de Iguaçu e à Secretaria de Transporte e Trânsito para uma reunião na comunidade do bairro Janaína, no dia 19, uma quinta-feira, que vai ter o plano diretor quinta agora, e na quinta nós já vamos comunicar para dia 19, sobre o horário do ônibus do Janaína. Aqui lá está péssimo. O ônibus que aumentaram os horários, o horário que sai de manhã, que sai o ponto final na frente da igreja, ele dá a volta na barreira de Germano, desce ao Mero, sobe lá nos pré, na rua Domingos Antônio Zime, desce pelo Carina. Se ele passar ali na frente do Antônio Beto Correia, já não tem mais lugar. Porque o pessoal da Tancredo Neves, de cima já. Então sugerimos que fosse chamado a empresa, foi chamado a transporte coletivo, e que lá direcionasse o ônibus saída lá dos prédios da rua Domingos Coelho, no loteamento de Nápoles, um horário dali e outro horário de lá. Mas para isso teria que ser convocado. Gostaria que a sua pessoa de presidente dessa casa fizesse esses 2 convites à empresa e ao transporte coletivo, e lá assim a gente faz a parte da comunidade, convocar a comunidade para debater junto com essa casa a necessidade de fazer esse manifesto. Vossa Excelência já teria o local? A princípio, a gente sempre faz no salão da igreja, mas tendo visto a falta de cadeiras, a gente está solicitando Viegas. Tanto é que a reunião do plano diretor será no Viegas, agora na quinta-feira. Gostaria que o Viegas já disponibilize um refeitório ali, que já tem vários bancos,
e mais, se precisar de mais algumas cadeiras, a gente também. Seria possível amanhã nós termos contato a respeito? Com certeza. Obrigado. Vou entrar em contato com a associação e logo em seguida repasso para o senhor. Ontem à noite terminou uma obra dentro da UPA que é de assustar. Ontem à noite. Terminou uma obra dentro da UPA que não poderia ter aberto. A UPA sim, mas o raio-x não. A UPA estava funcionando com raio-x em parede simples, só para concluir, senhor presidente, em parede simples. E a vigilância sanitária e o código da ética médica diz que tem que ter, essa parede tem que ter chumbo, ela tem que ser protegida por causa das radiação. Obrigado, Bruno. Da radiação. E esses serviços foram feitos agora durante o feriado e durante a noite, suspendendo algumas, em tal horário, alguns raios-x. E isso veio a prejudicar não só isso, então que não tivesse inaugurado o raio-x. Quantas pessoas que estavam em volta ali, de repente, nesse pouco espaço que funcionou, foram atingidos. Pessoas grávidas, que não podem estar próximas, outras pessoas com marca-passo, com outras, não podia estar perto. Então a gente sente muito, foram concluídos, parece, ontem à noite, mas que não deveria ter sido feito. Deveria ter parado em toda aquela área. Não, agora vamos parar um dia e vamos fazer. Ao fazendo aos poucos, cada vez prejudicou. Então, que isso sirva de exemplo, que em unidade de saúde, o raio-x, ele tem que ser área protegida e tem que ser isolada. Senhor presidente, obrigado por essa noite. No horário reservado ao PSDB, convidamos o vereador José Braz da Silveira para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados visitantes que nos dão a honra da visita, destacando a presença aí de tantos conhecidos, nosso amigo do bairro Saveiro, Justino, nosso amigo Zebrinha, do Vendaval, nossos assessores, o Afonso, que foi inclusive já por 2 oportunidades presidente do PSDB, o Lídio, o Dezinho e todos os demais aí, funcionário da prefeitura, nosso amigo Pertino, nosso maratonista de Biguaçu. E também quero cumprimentar e destacar a participação dos internautas que nos acompanham via internet, assim como todos os ouvintes da nossa Rádio Biguaçu FM. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me faz usar a tribuna nesta noite é discutir um movimento que reputo como muito importante, que vem sendo desenvolvido, sobretudo pelos comerciantes e moradores da região norte do centro do município, do centro da cidade. Ruas João Borne, João Pessoa, Frederico Bum, Marechal Deodório na parte do lado leste da BR-101, Ponto Final, aquela região ali, está se desenvolvendo um movimento, já tive 2 reuniões na CIBIG, iniciou esse movimento pela liderança do Billy, que é filho do seu Helmut Nass. Ele é que convidou, ele teve recentemente viajando, conheceu alguns países com as ideias muito interessantes no conceito de shopping ao ar livre, shopping de rua, e provocou a discussão do assunto naquela região do centro da cidade, que de certa forma tem esvaziado um pouco o fluxo de pessoas e consequentemente diminuído o movimento no comércio daquela região. Então está se discutindo nessas reuniões uma série de medidas a serem reivindicadas ao Poder Público Municipal no sentido de revitalizar aquela região, presidente. Porque o comércio daquela área ficou assim um pouco esvaziado, está bastante prejudicado em relação à nova mudança de trânsito, a nova conformação que a cidade está tomando, está mudando. E tem ideias, por exemplo, de uma vez por todas, colocar em funcionamento, naquele espaço ali na frente do bairro da Dona Zilda, onde sempre foi mercado público, essas atividades comerciais
do gênero, açougues, artesanato, verduras, frutas, um estilo assim, mercado público mesmo. Porque aquele espaço acabou sendo cedido para instituições que têm realmente grande importância na cidade, mas que acabam usando o espaço apenas de 15 em 15 dias para reuniões, e fica, de certa forma, aquele prédio público meio ocioso. Enquanto poderia, vereador André, estar servindo a comunidade com uma atividade comercial que pudesse dar uma revitalizada naquela região. Outra ideia é conversar com um empresário que adquiriu aquele prédio onde era antigamente o mercado Casarão, ali que por muitos anos foi de propriedade do seu Nezinho Campos, e hoje me parece que está nas mãos de um outro empresário, empreendedor. E a ideia é conversar com esse empreendedor no sentido de fazer naquele local assim um projeto parecido com o Camelão no Cobrasol. Então eu estou vendo com muito bons olhos esse movimento, essa iniciativa. Quero parabenizar os organizadores dali. Eu não tenho tido condições de participar, mas a minha esposa participou das 2 reuniões. Ela também é integrante da ACBIG como associada e tem ali como comerciante até recentemente naquela região, acabou sendo convidada e tem me trazido essas informações com bastante detalhes. E eu tenho visto isso aí com muito bons olhos, quero parabenizar esse movimento. Algumas medidas também no que se refere à circulação de ônibus e de veículos na região está sendo pensada. E com certeza esse assunto deverá ser tratado em outras oportunidades aqui, mas eu queria neste momento enaltecer essa iniciativa, parabenizar os organizadores, sobretudo o Billy, as pessoas ali que fizeram os primeiros convites, e dizer que estamos com eles, eu pelo menos estou comprometido com essa causa, em busca dessa revitalização daquela região ali, porque é muito importante para a cidade, é muito importante para Biguaçu, que aquela parte do centro da cidade tenha um pouco mais de pulsar, mais vida, mais gente, mais movimentação econômica e de circulação de pessoas. Então, uma oportunidade, um tempo atrás eu cheguei a fazer uma indicação e pretendo retomar esse assunto. Eu sei que é uma obra, de certa forma, um pouco cara, mas importante, que seria a construção de uma passarela ou ciclovia ou alguma coisa que margeando o Rio Biguaçu, para que aquele espaço ali possa ser melhor utilizado e embeleze melhor a cidade, que eu tenho visto em outras cidades cortadas por rios, que normalmente tem esses espaços e acaba também inibindo um pouco a ligação de esgotos diretamente no rio e coisa desse tipo. Então, eu defendo muito isso e dentro desse contexto, desse conceito que está sendo discutido naquela região, eu quero retomar também essa sugestão que fiz há uns anos atrás e quero voltar a discutir esse assunto, essa possibilidade de se fazer ali uma espécie de muro de contenção ou de construção ali que pudesse permitir, que possa permitir a edificação, a construção ali de passarelas, de passagem, pelo menos para pedestres, se não para veículos, mas pelo menos para pedestres e ciclistas. Eu acredito que vai dar um incremento bastante significativo naquela região ali. Era isso que eu trago, esse assunto que eu trago para debate na noite de hoje, agradecendo a atenção de todos. Boa noite. Nós agradecemos a sua participação. E agora, no horário reservado ao Partido Progressista, convidamos o vereador Lédio Gueira para que assuma a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, internauta, munícipe, boa noite. Quero cumprimentar especialmente o Murilo, que é o presidente da Liga dos Gincaneiros, que ontem à tarde, no finalzinho já da tarde, a gente esteve reunido ali com o prefeito, onde foi assinado o convênio que vai dar sustentabilidade para que ele possa realizar, para mim, no meu modo de ver,
de analisar a festa do município, né? Porque quando se faz a festa aqui na praça, interage o povo, ali vem crianças, vem idosos, vem jovem, e todos eles se interagem. Então é uma festa realmente de Biguaçu, uma festa da nossa população, uma festa da nossa comunidade, que realmente eles que fazem e fazem acontecer, e muito bem. O Murilo está de parabéns para o que fez no ano passado, e sei que esse ano vai ser melhor ainda, e continue assim, com essa força, né, trabalhando, e eu fico feliz quando eu posso vir na praça e ver aquela festa maravilhosa que acontece ali, mas agora com aquele calçadão que foi feito, vai ficar melhor para eles trabalhar. Então, eles estão de parabéns. Senhor presidente, falar mais uma vez, né, da saúde, a UPA, né? Eu tive lá hoje ainda visitando a UPA, né? Realmente é difícil a vez que a gente vai lá que ela não está cheia, né? E aí eu conversando com as pessoas que estavam lá, e as pessoas começaram a dizer para mim, olha, aqui nós temos uma boa parte que são gente de fora. Eu conversei com um amigo meu, ele disse assim, olha, teve um amigo dele, né, que é lá de Tijucas, ele veio ali, foi bem atendido, e chegou lá em Tijucas, disse que era para vir para Biguaçu, para quem quisesse ser bem atendido, viesse em Biguaçu. Quer dizer, ele está propagando o nosso trabalho aqui em Biguaçu, e o nosso povo está sofrendo. Então isso tá difícil, tá complicado, porque nós estamos fazendo um trabalho bom, com certeza, eu falei na rádio hoje, estamos fazendo um trabalho bom na parte da saúde, né? Mas infelizmente a propaganda está saindo para os outros municípios, e o que está acontecendo é que aí nós fiquemos, o nosso povo de Biguaçu fica sofrendo. Então não é fácil, né? Eu também quero parabenizar o Donizete, que é, olha, um grande entrevistador, né? Ele nos conduz às entrevistas, e ali houve muitas reclamações, muitos telefonemas, e ao decorrer da semana a gente vai procurar atender da melhor maneira possível, tentar resolver aquilo que os nossos munícipes estão pedindo, né? Eu também fiquei estarrecido esse final de semana quando eu ouvia uma notícia a respeito de escolas que são lá para o norte, nordeste, como no estado do Pará e Minas Gerais. Escolas que estão chovendo literalmente dentro, não tem vidros, não tem parede, a parede é de grade, né? Então é um absurdo, não tem nada dentro de uma escola para que as crianças possam estudar, os professores possam ensinar as crianças. Então eu fiquei apavorado de ver uma situação dessa, às vezes quando é enviado tanto dinheiro, tanta verba que vai da educação para aquela região, e aí a entrevista do secretário é que ele disse que, quando interrogaram ele por que essas escolas estavam nesse estado, ele disse, olha, nós estamos trabalhando incansavelmente, porque nós temos outras escolas em estado piores do que essa que estamos fazendo. Então, olha, absurdo que está, então as outras, se aquelas ali já é um absurdo, as outras nem se fala. Então, é lamentável, né, nós ouvirmos nessa época, ainda quando se diz que a alfabetização está praticamente zerada, isso não é verdade, tem que lutar muito, tem que investir muito ainda, para que possamos, né, ter realmente o nosso povo alfabetizado, né? Nós temos ali um prazer, quando eu falo de escola, né, a escola que eu amo mesmo, de verdade, a escola Donato Alípio de Campo, onde a minha filha, meus filhos estudaram, se formaram, né, e já tem minha filha que hoje já é formada em Direito, tem meu sobrinho que é engenheiro, e é uma escola referência no município de Biguaçu. O vereador Braz tem acompanhado, tem ido lá realmente, né? E a professora a diretora tem uma dinâmica muito boa para os alunos, botou ordem no colégio. Quem quiser ir visitar aquela escola, vai lá visitar para vocês verem. Nós temos ali um laboratório de ciência,
né, que é muito bom, é a única escola que tem um laboratório daquele tipo de ciência. Então, quando vocês quiserem, né, dar uma olhadinha na escola, ir lá visitar, eu tenho certeza que a diretora Kátia vai ficar muito contente, os professores vão ficar contentes. Ontem nós estávamos numa reunião lá ainda, então eu só tenho que parabenizar, e queria parabenizar todos. O vereador me concede uma parte? Eu queria aproveitar essa oportunidade para solicitar ao líder da bancada, vereador Wilson Norberto Alves, o vereador Braz, muito ligado à educação, para que o executivo, ao fazer mudanças de direções ou de professores, passe necessariamente pela Secretaria de Educação. Porque está havendo um pulo à secretária de Educação. Eu fui fazer 2 perguntas sobre pessoas que foram trocadas de lugar, ela não desconhecia. Então, as coisas me parece que são feitas por uma questão política, não observando-se a condição técnica administrativa das pessoas que lá estão. Acho que isso não ajuda em nada na melhoria da educação. Muito obrigado pela parte. Muito bem. Não, nós realmente temos bons diretores aí, mas eu até acharia que seria ideal que houvesse, né, vamos dizer assim, um curso, um aperfeiçoamento para que esses diretores trocassem ideia entre eles, interagissem, porque o conhecimento de um ajudará o outro, quer dizer, nem todo mundo sabe tudo, né, e quando eles trocam conhecimento, isso com certeza nós vamos ter todos os diretores afinados, trabalhando certinho, porque eu tenho certeza que todos os diretores são formados na área, todos eles, né? Mas, às vezes, precisa interagir um ao outro para que possam fazer realmente um bom trabalho. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Ainda no horário do Partido Progressista, convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe de honra de suas presenças, nosso querido internauta de Iguaçu FM, boa noite. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer ao secretário de Obras, acho que é uma das primeiras vezes que eu vim parabenizar ele, por causa que já foi comentado e falado que o secretário tem obrigação de trabalhar, mas quando tem as suas exceções, a gente é obrigado a vir aqui e realmente agradecer. Não só pelo o grande trabalho que ele está fazendo na Chácara Fabiana, que foi em uma das áreas do nosso município de Biguaçu, acho que ela foi esquecida pelas todas as gestões que já se passaram nesse município. O grande trabalho que está se fazendo naquela região ali. Pastor Nassete, passar há 15, 20 dias atrás e passando hoje o trabalho que está sendo feito, dá para inveja. Então eu queria parabenizar o nosso secretário, agradecer ele pelo grande trabalho que ele está fazendo dentro da Secretaria de Obras. Justifica, vereador Nino, também o valor de que está se gastando em máquinas e equipamentos, do valor, se dividirmos isso em ano, em 36 meses, até um pouco mais, 40 meses, daria aí em torno de 100 mil reais por mês de equipamentos. Daria 45 mais ou menos, 100 mil por mês. Permite uma parte. Pois não, vereador. E os maquinários da prefeitura estão parados? Se nós pegarmos hoje a quantidade de ruas que foram já abertas, novas ruas que estão sendo feita manutenção, e a quantidade de equipamentos que o município dispõe hoje, que pegamos e continuamos com infelizmente, 3 patrolas, que é das 3 vale uma. Que pegamos 4, 5 caminhões que tem 2 funcionando. E pelos investimentos que tem feito hoje, pelo a qualidade que nós temos de mão de obra hoje, economicamente é viável terceirizado que nós hoje teremos os próprios equipamentos, vereador. Vossa Excelência foi secretário de Obras, inclusive um bom secretário, né? Não posso deixar aqui, porque muitas e muitas vezes na época cobrava de Vossa Excelência
as obras da nossa comunidade, sempre tivemos respaldo. A gente tem que, quando é ruim, tem que vir aqui dizer, mas quando faz um grande trabalho, Vossa Excelência sabe disso. E a quantidade de servidores municipais que foram contratados para a Secretaria de Obras era obrigado a ter equipamento. Como o município não tem condições hoje de investir imediatamente, que será investido, acredito eu que é o caminho correto realmente, é o arrendamento, o aluguel de máquinas através de estação, assim como está feito. Eu acho que é pouco. Tanto que o retorno e o trabalho que a gente vê passar para o nosso município inteirinho, nós vamos ver do cuidado e o zelo que está sendo tratadas todos os bairros, em todo o interior do nosso município, das estradas e das ruas que estão sendo bem mantidas. Senhor Presidente, que me dá satisfação e orgulho hoje, porque foi nessa tribuna foi falado dos milhões e os milhões do Castelo, os milhões que chegaram a vir, senhor Presidente, e já estão sendo investidos. Foi falado nessa tribuna que se falava de milhões e milhões e os milhões não apareciam. Esses milhões começaram a aparecer, já estão sendo depositados na Caixa Econômica, que nós noticiamos hoje através da própria Caixa Econômica, da disponibilização da primeira parcela da macrodrenagem, que o dinheiro já está na conta desde setembro de 2009, 7.800.000, que era o primeiro repasse, e hoje a Caixa Econômica confirma o primeiro pagamento para a macrodrenagem. Assim vem Badesc e outros que a gente não vai citar, porque nós ficaria meia hora, uma hora aqui para dizer os milhões que estão sendo vindo e sendo aplicados. Senhor Presidente, eu vou falar talvez uma coisa que diz assim, mas o que tu tens a ver com isso? Mas tenho sim. Quanto ao caso do nosso delegado Monteiro. Eu não poderia deixar de falar, porque eu conheço aquele profissional, a qualidade de serviço que ele presta ao Estado de Santa Catarina, ou melhor, pelo sul do Brasil, em combate aos entorpecentes, e todo o trabalho que ele realiza e que persegue dentro da função dele de delegado. Eles foram muito infelizes da injustiça que eles estão cometendo. Quem fez essas injustiças, eles podem ter certeza que também vai sobrar para eles. O porquê que eu estou dizendo isso? Senhor Presidente, e muitas vezes se noticiava que tinha carro sendo perseguido desde a fronteira do Brasil, adentrando o Rio Grande do Sul, ou até Argentina, Paraguai, Estado. A maioria das vezes, noticiários era prendido por delegados e polícia civil do Estado de Santa Catarina que acompanhavam o transporte de droga dos estados, dos outros países para o nosso estado. E da maioria das vezes, nos jornais, nós vimos pela polícia civil, era esse delegado que fazia esse trabalho junto com a equipe técnica dele. Então, por ele, tenho certeza que foi, que nem ele mesmo já narrou dizendo que foi um erro administrativo, porque muitas e muitas vezes ele pagou do bolso dele as diárias, porque não tinha como muitas vezes fazer, estava lá na divisa do estado do Paraná, e talvez até Rio Grande do Sul, como muitas e muitas vezes foi, não tinha que pagar do seu bolso e tirar, isso nunca se falaram que ele tirava do próprio salário dele, para depois prestar conta para pagar, como sempre foi pago também, as diárias dele. E por um equívoco passaram um valor para a conta dele, e esse valor, diz ele que foi para Miami. Um delegado de polícia para pegar R$ 1.415 por desvio, vocês podem ter certeza que ele não ia pegar R$ 1.400 e poucos reais. Ele ia pegar muito mais, que ele tinha, ou teve e tinha oportunidade. Então eu quero deixar aqui esse registro em defender todo o policiamento da Polícia Civil. Concede uma parte, vereador? Pois não. Antes de encerrar o seu tempo. Prezado vereador Wilson, eu não poderia perder a oportunidade, na condição de advogado, de introduzir uma contribuição no seu pronunciamento. Eu conheço muito bem o delegado Monteiro, é um dos melhores delegados do Estado. Eu acho, e aproveito até para registrar, para mim o melhor delegado do Estado é o Renato Rene. Sim. Sem dúvida nenhuma, disparado na frente de todos os demais. Mas o Monteiro é um excelente delegado. Mas ele próprio confessa que cometeu um erro administrativo. Cometeu um erro administrativo. Você sabe que quem exerce uma função pública, no caso dele, ele era chefe de um departamento, de um departamento importante, a DEIC,
que reúne os melhores policiais investigativos no Estado e que traz um conforto para a sociedade de segurança, ele precisa tomar certos cuidados. Eu lembro de uma oportunidade, eu trabalhava na junta comercial e fiz um roteiro de visita aos escritórios da junta comercial que necessitavam 2 diárias. Mas eu estava na cidade de Lages e houve uma necessidade de retornar. E aí eu tive que adiar a segunda parte da viagem. E quando eu cheguei na repartição, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o setor financeiro e devolver uma diária, porque eu tinha gasto uma só. E fui chamado de otário. Chamado de otário. Porque as pessoas acham, uma diariazinha é coisa pouca, não faz mal, mas é dinheiro público. É dinheiro público. Infelizmente ele errou. Ele já confessou o erro e errou. Se esse erro foi muito grave ou um erro banal, é uma questão para avaliar. A demissão foi em razão disso. Só que como ele é um profissional de extrema competência, de combativo, exemplo, houve essa solidariedade toda em favor dele. Mas é preciso deixar bem claro, ele cometeu o erro e confessou esse erro. Lamentavelmente, é R$ 1.400, não é muito, né? Eu acho que é bastante. Agora pode ser R$1, não é dele, é nosso, é dinheiro público. Ele não poderia ter cometido esse erro, infelizmente. Mas eu acho que ele é novo, tem muitos anos de contribuição, talvez diante de um erro desse, pode servir para ele daqui para frente ter uma carreira ainda mais brilhante do que aquela desenvolvida até aqui. Confio nele, conheço o trabalho dele, não é meu amigo, mas é uma pessoa que eu respeito muito o trabalho dele. Nas minhas lides jurídicas já tive a oportunidade de me debater com ele na defesa de clientes e o respeito muito como profissional. Mas infelizmente essas coisas acontecem. Eu até não sei por que isso surgiu tamanha dimensão, mas essa repercussão toda deveria considerar essa questão. Como ele diz que realmente, como para ele foi um erro administrativo, confessou esse erro administrativo, eu acho que a decisão do secretário de tirar dele aquela função de comando, pelo menos temporariamente, eu acho que foi até correta. Eu não poderia deixar e me omitir em fazer essa colocação a Vossa Excelência, mas enalteço as suas palavras em relação à conduta como delegado, do delegado Cláudio Monteiro, que realmente é um excelente profissional. Obrigado. Obrigado pela colaboração, mas eu queria dizer, vereador Braz, eu não estou tratando da punição, não estou falando do cargo, isso acho que é normal, para quem quando ele se apercebeu do erro administrativo, ele imediatamente reparou-lo. Agora, quantos e quantos que nós vimos que não é 1.400, que é 14 milhões, 150 milhões, que está acontecendo em todo o nosso Brasil, e estão lá no poder ainda. Ele teve tanta honradez que quando soube, só um minuto, senhor presidente, ele teve tanta honradez que quando soube de que equivocadamente tiveram feito o depósito, porque eles fazem um planejamento de fazer uma atuação e vai mudando a rota e vai indo, ele recebe 1.400, gasta 3, 4 mil reais da operação, depende da operação que ele fez. Agora, não pode dizer que ele pegou 1.400 reais para ir para Miami. Não justifica isso. Eu não vim aqui para defender o porquê que ele pegou, se está certo ou está errado. Eu estou dizendo pela qualidade do trabalho dele. Eu acho que, como é um órgão de maior respeito do Estado de Santa Catarina, que é a Polícia Civil, uma delas, a Polícia Civil e a Polícia Militar, eu acho que eles poderiam ter respeitado a qualidade como conhece, porque o Renato Reni não ia para uma televisão se expor dizendo que realmente tinha cometido um equívoco com a pessoa, para tapar buraco. Pode ter certeza que os buracos vão ser tapados, mas muitos deles vai sangrar. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, senhores vereadores, eu estive dando uma olhada e eu queria fazer uma sugestão, uma vez que há necessidade que nós nos movamos, que nós comecemos agora a tomar as providências com respeito à sessão solene do aniversário do município, tão tradicional.
E eu queria sugerir a vocês, aos senhores, o dia 16 de maio, que é véspera de feriado, do dia 17 de maio, feriado municipal, e que os senhores autorizassem que o dia 16 fosse homologado por esta casa para que nós possamos iniciar. Todos de acordo? Ótimo, muito bem. Então, o segundo assunto, exatamente isso é que nós vamos começar a tratar amanhã. De preferência, eu acho, por ser uma sessão tão especial, que devamos fazer no salão paroquial da igreja, bastante que para isso que se consiga acertar, exatamente. E então, para isso, eu já gostaria de solicitar aos senhores vereadores que já começassem a pensar nas vossas indicações para que nós possamos já providenciar a devida homenagem. O segundo assunto que eu tenho para tratar é a correspondência, vereadora. Posso pedir também, fazer um pedido em relação a... houve anos em que a gente fazia homenagem, a placa era uma placa de parede. Era uma placa, né, tão bonita, não, era uma placa mesmo de aço, de inox, da mesma forma que é aquela placa que vem num estojo. A gente tinha uma antigamente, o vereador Manuel era presidente, se não me engano, Vossa Excelência também até fez um ano com essa de parede. E eu acho bastante interessante, porque está lá, a gente chega, por exemplo, no fórum, a promotora de justiça recebeu uma, está lá na parede, homenagem da Câmara, do município de Biguaçu, enquanto que uma placa com estojo normalmente fica guardada, reservada. Então eu pediria a Vossa Excelência também que considerasse esse pedido. Eu acho que como é uma homenagem não somente do vereador, é da municipalidade, a uma pessoa que tem trabalho relevante e que normalmente quer colocar em sua parede, então que seja desse estilo. Acho bastante pertinente, vereador. Bem, senhores, eu recebi uma correspondência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarina, que está completando 50 anos de regulamentação. Foi criado pelo nosso querido amigo na época, Ademar Gonzaga, que era dono da A Gonzaga, na época uma das maiores, se não a maior construtora da região. E o Conselho, ele nos pede, o senhor Ademar Gonzaga em memória, né, já, o Conselho nos pede que nós façamos uma sessão especial para homenagear esses 50 anos. Neste cenário, solicito uma sessão solene especial para homenagear, junto aos senhores vereadores, esses profissionais que tanto se destacam e contribuem para o desenvolvimento do país. Peço que esta congratulação seja realizada em 1º e 20 de agosto. Nós temos tempo para ver isso até lá, mas de qualquer forma a minha sugestão é que nós aproveitemos uma sessão nossa onde se as manifestações pessoais não saem, digamos 16, 17, de 17 e 15 até 21 horas, mas isso há ainda tempo, agosto, né, maio, junho, julho, agosto, meu Deus, tem muito tempo. Eu só estou fazendo essa comunicação para que os senhores saibam. Senhor presidente, seria para os corretores de imóveis municipais? De imóveis, do nosso município, né? Seguramente do nosso município. Ah, sim, obrigado. Muito bem. Desta forma, nós passamos ao horário regimental. Senhor presidente, vamos colocar em apreciação se pode dar sequência à sessão? Obrigado. Senhores vereadores, todos concordam que nós possamos dar sequência? Assim o faremos. Não havendo matérias a serem analisadas nesta sessão, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Nenhum vereador quer usar o horário para as explicações pessoais. Desta forma, nós passaremos às matérias que serão deliberadas na sessão do dia 16/4/2012, que são os projetos de lei número 15, 25 e 27 de 2012 do Executivo em primeira votação. Queremos agradecer muito a presença dos senhores vereadores, ouvintes da Biguaçu FM, internautas e principalmente aos munícipes que nos deram a honra da presença. A todos nós desejamos uma boa noite.